Paz do Senhor, meus queridos, guia aqui. Hoje nós estamos com mais uma pré-aula para os jovens, com o título dessa aula, Seja Firme, um conselho de Paulo para Timóteo, que faz muito efeito quando nós damos ouvidos a essa frase. Vamos lá. O texto do dia é: conserva o modelo das sãs palavras, que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus, quando o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13 e 14. A síntese do dia é: o líder deve estimular seus liderados a serem firmes, valorizando o investimento e investindo no dom que receberam de Deus. Quais são os objetivos? Mostrar quais eram as lembranças de Paulo dos momentos que passou com o filho na fé Timóteo. Explicar o fato de que Paulo exortou a Timóteo para que despertasse o dom. Saber que não devemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo. O texto base é em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3 a 18, que diz assim, ó: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, desejando muito ver-te, lembrando-me das lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e tua mãe Eunice, e estou certo que ti também habita em ti. Por este motivo, te lembro que desperte o dom que Deus te deu, que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas o de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Aqui, no 18, diz assim, ó: o Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor, e quanto me ajudou em Éfeso, melhor sabes tu. A introdução. No texto em estudo, Paulo demonstra sua confiança na sinceridade da fé e sua principal cooperador, fundamento para exercício de seu dom no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. Lembranças de Paulo. Primeiro tópico. Eu separei um versículo aqui, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 14, que diz assim, ó: bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Você, professor que está discipulando a sua turma, nós, quando cuidamos de um departamento, nós não só damos uma direção, nós também cuidamos de um departamento. Cuidando do departamento, isso quer dizer que nós damos atenção para quem participa dele, oferecemos cuidado para quem está nele, e assim a gente não só administra, mas a gente zela, a gente cuida, a gente entrega sentimentos, tempo e qualidade para as pessoas que estão ali. Só que quando Paulo fala sobre o bom depósito, esse bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós, há algumas pregações que eu amo ouvir e que eu sempre trago à minha memória, que são aquelas ministrações sobre a reserva do vaso. Tenha unção guardada, tenha oração guardada, tenha depósito de oração, tenha depósito de unção. E nós vamos ouvindo muitos testemunhos de pessoas que testificaram e disseram: olha, passei por um vento muito grande, mas ainda bem
que naquela semana que eu não consegui orar, Deus me guardou, porque nas outras semanas eu fui diligente. Isso não quer dizer que você pode parar de orar, ou jejuar, ou ler Bíblia, porque você já fez muito. E não se baseie naquilo que você já fez. Porém, saiba que é bom nós guardarmos. O Espírito Santo só saca dentro de nós para usar aquilo que nós colocamos à disposição dele. Se nós estamos orando, se nós estamos jejuando, se nós estamos lendo Bíblia, o que o Espírito Santo vai usar a favor? O conhecimento que nós estamos estudando. Por meio da oração, nós alcançamos a graça e atraímos a misericórdia de Deus para a nossa vida. Se nós estamos em constante oração, quer dizer que Deus está com os seus olhos direcionados para nós. Então quer dizer que a sua graça, a sua misericórdia, a sua proteção está sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre o nosso lar. Você, como professor, deve motivar os seus jovens a entender o que é ter crédito com Deus. Fé e graça fala sobre um comportamento contínuo. Fé, fidelidade e graça, comportamento contínuo. Quando eu aprendo que é na constância que eu tenho crédito com Deus, eu aprendo que não é fazendo muito uma vez só que me torna alguém visto por Deus. Mas é fazendo pouco todo dia que faz com que eu tenha proximidade de Deus e a atenção diária dele. Tem um versículo que eu amo, que quando Davi faz uma oração nos Salmos, ele diz assim: ó Senhor, me dá força ao romper da alva, para que eu possa vencer a guerra. Nós vamos ler que a misericórdia se renova a cada manhã e de geração em geração. Mas quando a gente lê essa oração, a gente entende que ele estava pedindo para Deus, antes de amanhecer, que Deus já renovasse ele, para que ele tivesse ânimo para vencer a guerra daquele dia. Nós, como professores, líderes dentro de da nossa denominação e dentro de nossas congregações, nós precisamos entender que a próxima geração precisa entender o que é ter intimidade com Deus. Intimidade não é somente quando Deus levanta alguém em revelação ou em profecia para falar com você. Intimidade com Deus é quando você senta para ouvir um culto e a palavra fala com você. O louvor fala com você. Quando você vai para casa e dentro da sua oração, dentro de um secreto com Deus, você ouve a voz de Deus. Quando você abre a Bíblia para ler, você ouve a Deus. É aqui que você entende que você tem intimidade com Deus. O que é essa reserva? É essa constância em um relacionamento com Deus. Ele sabe que você está próximo dele. É aonde então Paulo está dizendo: cuida do bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Mantenha esse depósito que está em ti. Motiva você, professor, motiva e ensina os seus discipulados, os jovens que participam do departamento, a ter intimidade com Deus, não somente para obter resultado no uso do dom, mas para ser cheio, para que pela misericórdia seja usado por Deus. O propósito é ser salvo. O chamado é servir, mas a vocação é algo direcionado. E nós temos um chamado sobre a nossa vida, uma vocação sobre as nossas vidas. E quando nós despertamos nos jovens o interesse de ter depósito e entender que só vem por meio do Espírito Santo, eu consigo então entender que eu preciso ter intimidade com a palavra de Deus, porque é através da Bíblia, da palavra de Deus, que o Espírito Santo vai se comunicar comigo. É através de um relacionamento em oração que o Espírito Santo vai se comunicar comigo. É através de um comportamento que denuncia fidelidade para com Deus, fidelidade para com a Bíblia, fidelidade para com a sua palavra, fazendo assim com que essa reserva, esse depósito esteja sobre a minha vida. Essas são as lembranças que nós precisamos ter.
Essas são as lembranças que você tem que criar nos jovens no qual você direciona. Porque quando eles passarem por uma adversidade, eles vão lembrar, o meu líder me ensinou a orar. O meu líder me ensinou a jejuar. O meu líder me ensinou a ser constante em Deus. O meu líder me ensinou que eu tenho depósito pelo Espírito Santo. E esse bom depósito que eu tenho me sustenta nos dias maus. A certeza não é que eu tenho que somente buscar para ter reserva, mas se eu sou constante em Deus, quando eu produzo, a gente quer produzir em massa. Quer produzir em massa para obter um resultado rápido. Mas quando você olha para alguém, se você, vou trazer uma analogia. Se você tem um pé de laranja num lado e um estoque no outro lado. Se você precisa carregar toda aquela árvore de laranja para ser ensacada num pavilhão, e você enche um saco de uma vez só, o peso vai ser tão grande dentro daquele saco que vai amassar as laranjas, e com o tempo de transporte e armazenamento no mercado, para que essa fruta seja vendida, os lugares aonde amassou vai apodrecer. Quem sabe trazendo tudo de uma vez só, arrastando o saco, é a melhor opção para poder ir para a próxima árvore, colher. Porém, se de 10 em 10, dentro de uma caixa, de maneira organizada, você trazer, você vai fazer menos força, você vai oferecer mais qualidade para a fruta, você vai oferecer mais qualidade para a sua saúde, e você vai poder fazer num tempo que a longo prazo você produza mais. Por quê? Porque você vai ter mais resultado no final. Porque quando você amassa, faz tudo correndo, sem se preocupar com o depósito, quando você armazenar, vai apodrecer mais. Agora, quando você faz com cuidado, quando você armazenar, você vai ter menos gasto. Por quê? Porque a fruta vai se conservar. A fruta vai se conservar. É onde nós precisamos trazer para a nossa vida. Quando eu sou intenso e não sou cuidadoso, eu acabo produzindo na minha vida machucados que não há necessidade. Agora, quando eu sou cuidadoso, quando eu me preocupo com o meu relacionamento com Deus e eu produzo um depósito em Deus, para que a longo prazo eu tenha sobre mim a presença de Deus e não a longo prazo eu esteja parado, esteja estacionado na fé, eu entendo que esse depósito que tem com Deus são as lembranças que Paulo ensinou a Timóteo. Faça tudo com diligência, faça tudo com sabedoria, faça tudo mediante a graça, faça tudo mediante a oração, faça tudo com diligência. É esse relacionamento, professor, que você tem que ter com o seu jovem. Você precisa motivar na vida deles e fazer com que eles tenham interesse em continuar ao seu lado, porque você motiva eles a buscarem a Deus, a estar próximo a Deus e a ter uma intimidade linda com Deus. Segundo ponto, desperte o dom. Despertar o dom. 2 Timóteo 1,7 diz assim, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e de equilíbrio. Quando você motiva o seu jovem a evangelizar, quando você motiva o seu jovem a participar dos departamentos e do cuidado da igreja. Qual é o cuidado da igreja? Fazer manutenção, cuidar da porta da igreja quando no horário de culto, cuidar da hospitalidade, da recepção, levar um copo d'água, dar a mão para alguém, dar a mão para um mais velho sair da igreja, para descer a rampa, descer a escada, descer um degrau. Esse cuidado, quando você exercita esse cuidado, na medida que ele vai crescendo e Deus vai erguendo ele, alcançando ele em novos níveis eclesiásticos, e ele vai sendo mais profundo em Deus, assim, ele vai entender que cada nível que ele estiver é um compromisso e uma responsabilidade de oferecer mais. Quando você entrega diretamente o microfone na mão e não trata os gatilhos que ele tem nele sobre conversar em público, sobre
a timidez com as pessoas. Você está causando nele um bloqueio. Agora, quando você motiva ele a começar nos lugares de menos exposição, você está fazendo com que ele venha criar dentro dele ousadia. Porque nada melhor para você ministrar para 200, 300 ou 1000 pessoas, você primeiro ministrar para uma. A experiência que você tem no anonimato faz com que você tenha segurança e domínio para ministrar para multidões. Porém, quando você tem intimidade em ministrar de casa em casa, no meio do comércio, de loja em loja, conversando com o atendente, as pessoas não te conhecem, você se apresenta, você está destravando gatilhos em você e dando liberdade em você para que você se comunique melhor em ambientes cheios. É aonde então nós vamos ver isso. Por que muitos hoje se acovardam do dom que há dentro deles? Não, eu não vou ministrar hoje porque assim, não me dou bem com o microfone, não me dou bem com o público, não me dou bem. O chamado foi: ministre, leve o evangelho a toda criatura. Há uma grande comissão e uma comissão menor. Ide pregar o evangelho a toda criatura. A grande comissão é o compromisso de todos. Ah, mas tem aquele que tem chamado para pregar para 10, mas tem aquele específico que é para 10.000. Ok. Mas se a gente for afiando a ferramenta, se você for te preparando, começou com 10, mas se você for te permitindo destravar esses gatilhos, quando você estiver próximo ao 10.000 ou quando chegar a 10.000 pessoas, você vai lembrar do seu início. A sua segurança de ministrar a palavra, de aconselhar, de divulgar o evangelho, de chegar em qualquer ambiente, começou lá atrás, onde você conversou com pessoas importantes que só precisavam ouvir a palavra. A diferença em quem é próspero financeiramente e quem não é próspero financeiramente é que quando nós chegamos de frente para a pessoa com menos condição financeira, a gente tem mais liberdade porque a pessoa é humilde, a pessoa é comunicativa, e eu crio dentro de mim a imagem que a pessoa que é próspera financeiramente é uma pessoa de difícil acesso. Só que quando eu conheço essa pessoa, eu aprendo, e quando eu conheço essa pessoa, eu aprendo que elas também são comunicativas. Que elas são pessoas comuns, que nem as pessoas que eu projetei na minha vida, que somente elas são boas. Quando eu não coloco filtro na minha vida, eu deixo de ser covarde. Agora, quando eu coloco o filtro, o medo me trava. O medo de público, o medo de pessoas, o medo de liderança. Mas olha só quem... É igual quando você vai pregar numa igreja e o pastor presidente está atrás de você. As pernas tremem, a mão soa, o microfone escorrega. Tudo te causa distração. Porém, se você primeiro, sabe aquela, lembra das antigas aulas que nós falamos sobre o obreiro experimentado, provado para ser aprovado? São essas experiências. A capacidade que eu tenho que ter para ministrar na minha congregação é a mesma capacidade que eu tenho que ter para ministrar numa sede. Ministrar dentro do meu departamento ou num grupo de jovens é a mesma liberdade que eu tenho que ter para ministrar num culto na minha igreja. Ou na presença de um pastor honrado. Não é deixar de dar honra, mas é lembrar que Deus lhe entregou algo e você precisa ter compromisso com isso. Só que para você avançar dentro desses lugares, você precisa se aperfeiçoar. Você, professor, você, líder de departamento, precisa motivar e criar essas oportunidades para que os jovens se conheçam. Conheçam assim, quando você faz um curso de coaching para ministração, palestra ou um curso de oratória, primeira coisa que vão te ensinar é se tornar familiarizado com o texto, com aquilo que você vai falar. Você precisa saber o que está falando, conhecer o que está falando e o público que vai ouvir. Então, quando nós preparamos os nossos jovens para se familiarizar com a Bíblia, com os textos, ter liberdade com eles e se familiarizar com a igreja e com o público necessitado, eles não vão ter medo de avançar no Evangelho. Por quê? Porque nós estamos servindo de canal de bênção para que eles se destravem em si para alcançar um alvo maior.
Então é onde nós vencemos, nós despertamos o dom e vencemos o medo que há em nós. O medo de continuar, o medo de ir mais longe. É a cara fala, não, tem quem faz, eu não preciso fazer, deixa que o irmão lá tem um dom maravilhoso. Mas com os olhos da fé, nós olhamos para a pessoa e ela não tem só capacitação, ela tem capacidade. Ou ainda não está capacitada, mas tem a capacidade de exercer o dom. Então é onde nós precisamos destravar esses medos nas pessoas, para que elas venham crescer em Deus e fazer um bom uso daquilo que Deus entregou. Não te envergonhes. Acabei de falar um pouco sobre isso, né? Romanos 12:2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha como é lindo isso daqui. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só que ele começa o versículo dizendo o quê? Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. O que é se conformar com o mundo? Não, está tudo assim, deixa do jeito que está. Desde que não me atrapalhe. É aonde nós percebemos que algumas pessoas não se permitem ser moldadas por Deus. Tem alguns tipos de pessoa que você vai conversar com ela, ela não quer conselho, ela é a dona da verdade, ela é a dona da palavra. A quarta pessoa da Trindade. Quando você vai conversar com essa pessoa, ela é a 25ª dos anciões. Não conseguimos falar com ela porque a opinião é dela, a razão é dela, a verdade é dela e é ela a bola da vez. Aí, desconstruir isso nela para construir o que é verdadeiro com base bíblica, gera conflito. Gera conflito para o líder, gera conflito na pessoa, e a pessoa gera conflito no lugar onde ela está. Só que quando nós não nos conformamos com esse mundo e buscamos renovação do entendimento, nós buscamos ferramentas e maneiras de conversar e aplicar a verdade que faz com que essa pessoa seja convencida da verdade que ela não se convenceu. Não entendi. Olha, o seu comportamento atrapalha você. As suas falas só atrapalham você. E é difícil quando você chega numa igreja e você vai conversar com alguém num departamento, com algum líder, e a razão é dele, ele é mais sábio, ele é mais inteligente, ele é o que entende tudo. É tão difícil, porque daí você precisa mover as pessoas. Para que a igreja continue em movimento, os ciclos precisam se renovar. E você vai tirar alguém do departamento, vai melhorar o departamento, e a pessoa que está lá, ela se sente a intocável. E quando você toca, a pessoa, infelizmente, gera conflito. Por quê? Porque ela se conformou com o que ela está vivendo. Ela não buscou renovo sobre a sua vida. E não permite que as pessoas ao seu redor se renovem. É onde entra eu e você, professor. É onde entra eu e você, pastor e líder de departamento. Nós precisamos entender que o nosso coração precisa estar no chamado. O nosso coração precisa estar no propósito, ser salvo. O coração no chamado é servir com obediência aos seus líderes e aos seus pastores, como Cristo serviu aos seus, com temor e temor. E quando está escrito lá em Efésios esse versículo, fala na carne. Servir na carne, isso quer dizer que eu preciso me dobrar algumas coisas, buscar entendimento para algumas coisas. E quando eu não procuro esse entendimento e me renovar dentro de alguns assuntos, eu gero conflito e não causo maturidade na minha vida. É onde nós vemos um processo mais demorado na vida de alguns e mais demorado na vida de outros. É aquela história que eu já ouvi. Às vezes o irmãozinho vem de fora da igreja, aceitou Jesus e em 2 anos Deus levantou ele e fez dele um varão de honra, um vaso de honra dentro da congregação. E tem aquele irmão que está lá faz tempo, que Deus está quebrando, que Deus está lá moldando, que Deus está reconstruindo todo mês, todo ano. Mas por que Deus não faz na minha vida? Seja flexível. O que é ser flexível na Bíblia? Temperância.
Seja longânimo, entenda o tempo de Deus, entenda o que Deus quer de você, entenda o que Deus está pedindo de você. É onde então nós crescemos em Deus. Ter maturidade espiritual e maturidade emocional são duas áreas diferentes. São duas áreas diferentes. É onde não te envergonhes. Por que não te envergonhes? Eu só me envergonho daquilo que, como é que eu posso usar a palavra aqui agora? Não se envergonhar com o evangelho. Quando eu gosto de algo, quando eu estou no meio de alguns amigos que não professam a fé, falar que eu sou crente vai ser brega. Então é melhor eu não dizer que eu sou brega, para não dizer que eu sou, para eles não me achar brega, né? Para eles não me achar que eu não sou, que eu quero ser descolado, eu quero ser o crente descolado, daí para mim não ser o crente, para não passar pelo crente, né, que não é descolado, eu não falo da minha fé, eu não falo da minha igreja, eu não falo que eu sou crente. É aonde entra isso aqui, ó. Quando que eu me conformo? Quando eu não quero continuar. Avançar gera conflito. Alcançar novos resultados gera movimento. Precisa que haja movimento. E esse movimento vai dizer que eu tenho que sair da minha zona de conforto. Então quer dizer que todas as vezes que eu não saio da minha zona de conforto, eu gero conflito. Só que conflito, aperfeiçoar, gera conflito. Porém, o conflito administrado potencializa áreas na minha vida que eu não sabia. É onde eu ganho entendimento. Experiências com Deus. Experiências com Deus. Aí é onde ele termina dizendo, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu coloco o meu coração em Deus, aceito a vontade de Deus e permito ser aperfeiçoado, eu começo a fazer parte da boa e agradável e perfeita vontade de Deus. E qual é a perfeita vontade de Deus? Fazer com que eu esteja crescendo na obra de Deus, constante na minha caminhada na fé e gerando frutos. Gerando frutos. E qual é o fruto que eu gero? Na vida do próximo. O maior fruto de um crente é depois de uma ministração, alguém aceitar Jesus e aquela alma receber uma oração e daqui 2 anos tu voltar na congregação e ela está dirigindo o culto. É você discipular o seu jovem e daqui 3, 4 anos você voltar na sua congregação e ele está lá como diácono, como presbítero, está cuidando de uma subcongregação. Isso é não se conformar com esse mundo. É olhar para a igreja com um olhar diferente. Eu preciso motivar você a crescer. Não, mas aqui está tão bom, ninguém me vê, ninguém fala de mim, eu não falo de ninguém toca em mim, eu não toco em ninguém, o pastor está me vendo assim, está tudo ótimo. Não está. Você precisa gerar frutos. Você já viu um pé de jabuticaba? Eu sou neto de italiano, minha bisavó, dona Emma Morgan, que Deus o tenha. O pé de jabuticaba precisava apanhar para produzir, porque onde tinha ferida nascia mais jabuticaba, só dava os bisnetos debaixo do pé de jabuticaba. Na casa da minha mãe a mesma coisa. A jabuticaba é carregada, por quê? Porque ela foi machucada, foi arrancada a primeira casca para ela poder produzir. O que nós não queremos é sair da zona de conforto. É onde sair da zona de conforto me mostra ser firme. Ser firme não é estar parado. Ser firme é ser constante no argumento. Ser firme não é produzir uma opinião. Ser firme é ser constante e constante aperfeiçoamento na opinião que eu tenho. E eu concluo dizendo que a lição de hoje nos fez refletir sobre a importância de se construir bons e profundos relacionamentos. Tiramos mais tempo para dar atenção quem nos cerca ou para navegar pelas ilusórias redes sociais superficiais na qual vivemos. Bons relacionamentos têm valor espiritual. Seja firme. Motive seus jovens a ser firme. E aqui nós concluímos. Compartilhe, comenta, envie para alguém essa mensagem, para que Deus possa alcançar e aperfeiçoar outras vidas. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Até quarta que vem.